E olha só, agora a gente volta a falar então sobre esse momento climático que estamos vivendo, com muito calor, e aí fica aquela pergunta, como que fica o consumo de energia com essas altas temperaturas? Afinal, é ventilador ligado, ar-condicionado, geladeira no máximo para aliviar o calorão, e aí mesmo com a bandeira verde, o consumo de energia aumenta e preocupa, principalmente na hora de pagar as contas. Por isso a Rafaela Lourenço está na casa de uma família em São José dos Campos, aqui na região do Vale do Paraíba, para saber o que pode ser feito para economizar energia ou pelo menos reduzir o consumo dentro da casa. Rafa, boa tarde. Todo mundo quer saber algumas dicas e orientações então para tentar diminuir a conta. Isso mesmo, Guilherme, boa tarde para você, Letícia, a todos que nos acompanham. Economia é sempre muito bem-vinda, né? No início da semana que a gente falava sobre essa questão da bandeira verde, sem o custo adicional na conta de energia elétrica, eu estava no calorão das ruas de São Paulo, só que hoje eu já adianto para vocês que está bem mais fresquinho, viu? Porque para falar sobre essas dicas, então, para o dia a dia, a gente veio aqui para casa da Sara, que é uma família, então, tem 5 pessoas morando aqui nessa casa, e ela vai falar um pouquinho do dia a dia dela também pra gente. Ô, Sara, apesar da bandeira verde, vocês sentem e percebem, né, um aumento também na conta de luz com esse calorão todo? Boa tarde. Boa tarde. Sim, bastante. A gente tenta fazer a nossa parte do que a gente pode fazer para diminuir na conta, principalmente no banho dos meninos, que meus meninos gostam muito de tomar banho bem demorado. Mas a gente sentiu bastante. Principalmente também agora no ar-condicionado, né, que a gente não tem como não usar. Nesse calor, né? Claro, tem a preferência do ventilador, mas tem dia que a gente tem que recorrer para quem tem, né, o ar-condicionado. Como que é essa questão do banho, então, das crianças, não é? Como que vocês fazem para tentar economizar também no dia a dia? A gente tinha até um dispositivo que meu marido colocou no chuveiro, que ele programava o banho em 6 minutos. E aí, quando dava 6 minutos, desligava automaticamente, e daí o banho ficava gelado. Meus meninos detestavam. Mas eu também, no dia de lavar cabelo, não gostava não, porque só 6 minutos não era o suficiente, né? Mas acabou quebrando, a gente retirou. E agora a gente tá no manual mesmo. Dá um tempo que os meninos não saem, a gente vem no disjuntor e desliga. Imagine o sufoco nessa hora, né? Mas o que você acha que, assim, aqui em casa consome mais energia, mais eletricidade quando a gente faz tal atividade? O que é, assim, no seu termômetro? A gente sempre sentiu que, até que o ar-condicionado acho que não sei tanto, mas o chuveiro, que a gente achava que era. Quando a gente colocou o dispositivo, a gente chegou a diminuir R$200 na conta nossa de energia. Bem significativo também, né? Quando a gente colocou o dispositivo, daí depois que quebrou, agora voltou a subir. Vai subindo. Ainda bem que é bandeira verde agora, não é? É, sim. Graças a Deus. Nossa, meu Deus do céu. Sara, obrigada, viu? E até aproveito porque agradeço as suas informações, os detalhes, e também por ceder o espaço aqui da sua casa pra gente, porque tem as dicas também pro pessoal, né? A gente vai aqui pro outro cômodo agora, a gente vai até a cozinha aqui da Sara pra conversar com a Paula, que é gestora da IDP, e ela vai dar, então, algumas dicas práticas pro nosso dia a dia. E o que a gente quer saber, será que o chuveiro elétrico, de fato, é o grande vilão, né, nesse aumento aí na conta de energia? Explica pra gente, Paula, o chuveiro é ou não é o grande vilão desse alto custo, vamos dizer assim, nas contas? Boa tarde. Boa tarde. O chuveiro ele tem um consumo alto, mas ele não é o grande vilão porque ele não fica ligado muito tempo. Então, quando a gente pensa no chuveiro, por exemplo, se a gente utilizar ele desligado ou no modo verão, a gente economiza até 30% no valor da conta de luz. Uma média de banhos, né, que a gente recomenda é em torno de 5 minutos para realmente a gente não ter aí um aumento na conta de luz. E tem também a questão da conta de luz e também a economia com a água, né? Exato. Cada vez mais se faz necessário o uso consciente, tanto da energia quanto o uso da água. Mas tem um outro detalhe, porque eu passo a acabar agora para outro cômodo, já está no quarto da família. Ar-condicionado tem temperatura ideal? Tem. O ar-condicionado deve ser utilizado na temperatura aí em torno de 23 graus. É importante que para o uso do ar-condicionado, todas as portas e janelas estejam, né, bem vedadas para que não entre aquele ar quente e aí com isso faz com que a necessidade do consumo de mais energia para deixar a temperatura mais fresca. Para quem vai comprar o ar-condicionado, é importante fazer uma avaliação, dimensionamento do tamanho do cômodo para utilizar realmente, para fazer a compra do equipamento correto para o tamanho do espaço. E nós estamos aqui na cozinha, né? Vamos também com práticas para a cozinha, né? Qual detalhe, qual orientação também para a gente ter um pouquinho de economia, né? Ainda mais agora com esse calor.
a geladeira com essas temperaturas mais quentes, mesmo sem mudar o hábito, ela consome mais energia, porque com o calor ela precisa de mais energia para entregar a mesma temperatura interna, ou seja, mesmo sem mudar o hábito, a pessoa já tem um consumo maior com a geladeira. Então, uma dica importante é não colocar nada quente na geladeira, que isso também vai puxar mais energia. É importante esperar o alimento esfriar para poder colocar. Importante olhar se as borrachas, né, de vedação estão em boa conservação. Uma dica é colocar uma folha de papel sulfite. Se você puxar ela facilmente, significa que existe um vão na borda. Uma das coisas que é feito também, que não é recomendado, é colocar roupas para secar naquela grade da geladeira. Além de consumir mais energia, diminui a vida útil da geladeira e ainda causa um grande risco de choque. Então é recomendado que não seja feito isso. Fica assim um puxão de orelha para muitos que eu tenho certeza que fazem isso, principalmente os atrasadinhos, né, que colocam a roupa para secar atrás da geladeira. Além deste eletrodoméstico, né, com a orientação também. Por quê? A questão do ferro de passar roupa, né? Por que acumular então uma quantidade maior para passar tudo de uma vez, ô Paulo? É importante porque o ferro, para ele ficar na temperatura ideal, ele tem um tempo. Então a gente tem a impressão que passar roupa aos poucos é melhor, mas não é. É importante que a gente espere juntar, porque o ferro já atingiu a capacidade necessária, a temperatura necessária para poder passar as roupas. E falando de ferro, tem a máquina de lavar também. A gente transpira mais nessa época do ano, então naturalmente tem mais roupas para lavar. É importante também deixar a máquina de lavar para acumular as peças para lavar na máquina na sua capacidade máxima. E um detalhe importante que acho que serve para todos é a questão das lâmpadas também. Exato, né? Sempre utilizar as lâmpadas de LED. Elas são mais eficientes que as lâmpadas fluorescentes, ela tem uma vida útil maior e ela economiza energia. Para o ambiente, se tiver pinturas claras, como branca, por exemplo, e deixar as janelas, as cortinas abertas, também dá uma claridade maior e é possível economizar na energia não acendendo a lâmpada. Para a gente concluir, Paulo, a questão de colocar uma garrafa de água próxima ali ao ventilador, né? Muitas pessoas aproveitam para essas artimanhas também no dia a dia. É recomendável, não é? Tem os seus riscos? Por favor. Não tem uma ligação, né? Então o fato de colocar uma garrafa, ela não faz com que economize energia e ainda traz um risco muito grande para a população. Energia elétrica e água é um risco de choque, então a gente não deve fazer isso. Não economiza e ainda se coloca em risco. Tá certo, Paula, muito obrigada, viu, pelas informações. Então ficam aí as dicas, né, bem práticas para o dia a dia, desde o chuveiro, ferro de passar roupa, a máquina de lavar roupa também, principalmente em questão às lâmpadas, né, trocar, como a Paula bem disse, as incandescentes pelas de LED. E a roupa, né, que pergunto para vocês aí do estúdio, vocês têm um costume de colocar aquela camiseta, Guilherme, atrás da geladeira para secar mais rápido? Eu acho melhor parar, viu? Volto com vocês. Valeu, Rafa. Obrigado, viu, pelas informações. Imagina, nunca fiz isso nessa semana. Nessa semana não, porque tênis tá calor, também né? não, né? Imagina, aquele tênis quase sujou, nunca. você quer uma botaria. Quem nunca? Obrigada, Valeu, Rafa. Um Rafa. abraço pra vocês. Bom trabalho. Ó, nosso parabéns pro nosso cinegrafista, Luiz Gustavo, que fez quase um cinema ali, mostrando cada um dos pontos que a entrevistada ia ilustrando, né? Pra gente Arrasou. entender bem as dicas, né, Lê? Muito bom, ótimo.